Bom dia. No último shiur a gente falou sobre a proibição de se vingar, Deus nos livre. Vamos falar hoje sobre a inveja. A gente sabe que a cobiça é um dos 10 mandamentos, e aliás é o último dos 10 mandamentos, e a Torá proíbe você ter inveja. A pergunta é o que significa inveja? Se eu vejo alguém que tem um carro bonito, eu gostei do carro, eu pensei, gostaria de ter um igual. É inveja? Mas o IPVA desse carro bonito é uma Boa. fortuna, então, né? Então você já falou, uma das dicas que os sábios dão para a gente, você tem que olhar o todo. Os Rahamim falam para a gente que a Torá ela vai lá, especifica o servo do outro, o burro do outro, a esposa do outro e tudo o que ele tem. O que quer dizer tudo que ele tem? Você já falou tudo que ele tem? Não precisa especificar. Que a gente fica de olho só nos detalhes da vida do outro. É uma fração muito pequena da vida do outro. Então você olha o carro bonito que ele tem, mas você não quer pagar o IPVA que ele paga. Ele mora num apartamento enorme e o IPTU do apartamento é uma fortuna. Exatamente. Condomínio, IPTU, então, a gente quer os bônus sem os ônus. Boa. Então você já não sofre de inveja. Mas é um problema se eu desejar o que o outro tem? É natural. Eu gostaria de ter o que ele tem. E às vezes eu vou na loja e compro igual. Como que funciona? Como que eu compro qualquer coisa? A maioria das coisas, eu vejo o que o outro tem, gostei, compro igual. Tá errado fazer isso? Não. Ou pergunta como funciona, como anda. O que vocês acham? Não. Jaime, você sempre escuta remoto, hoje você tá ao vivo. Tem o que fala inveja branca, né? Tem a inveja branca, inveja de uma coisa boa. Tá. Achei que você ia falar que tem mentira branca também, colarinho branco. Então, esse branco aí não é exatamente branco, mas eu entendi, tem a inveja boa. Fala, Abraham. Não, tem coisa que, assim, é única. Tipo, o carro, você pode comprar Boa. igual. Boa. Então, A esposa, é única, exatamente. Então, primeira coisa, que os exemplos que a Torá deu são exemplos que é algo exclusivo. Então, a esposa do outro é exclusivo. O burro que ele tem, o escravo que ele tem é exclusivo. Você quer aquele. Você vê o que ele tem e comprar um parecido que tem nas lojas, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Cobiçar normalmente é de algo exclusivo que o outro tem. A cobiça por si já é proibida, mas a ideia é que, eventualmente, se você vai querer cobiçar o que o outro tem, você vai acabar tentando tirar dele para você ficar com aquilo. Então, a cobiça, ela se define quando são coisas exclusivas. Então, se é algo que o outro tem que dá para você comprar igual, você viu, gostou e comprou na loja igual, não tem problema. Não tem problema nenhum. E a outra pergunta é, será que a cobiça, a proibição dela é eu ir lá e convencer a pessoa a falar para ela, olha, me vende teu escravo. E eu vou lá e forço ela, não roubei dela, mas eu crio uma situação onde eu consegui o que eu queria. Essa com certeza é a proibição da Torá, isso é a realização, materialização da cobiça, ou só o fato de eu ficar de olho, isso também já é proibido. O que vocês acham? Será que a Torá ordena você sequer sentir cobiça? Você viu algo bom que o outro tem. É exclusivo, mas você gostou, você achou legal e você fica de olho. Tomara eu tivesse. Tomara fosse minha essa esposa. Tomara fosse meu esse escravo, etc. O que a Torá espera de você? Hã? Eu imagino que não deveria poder nem pensar em querer a mulher do próximo. Boa. Coisa do outro. Tentar ser feliz com o que você tem. Tentar ser feliz com o que você tem. Então, a verdade é que tem duas linguagens na Torá, e uma delas é lotitavê. Você sequer pode desejar. Então, não só que você não pode materializar, Hasbe Shalom, isso, se quer desejar, você pode. E a Torá sim ordena sobre seus sentimentos. O que significa isso? O impulso natural de você querer o que o outro tem é possível. Hashem colocou dentro da gente o Yetzerará, a alma animal. Mas você fomentar esse pensamento, você permitir que esse pensamento ele continue na tua cabeça, é lá que entra o freio que você deve colocar e falar, não, eu preciso substituir esse pensamento com outra coisa e eu vou focar no que eu tenho. Por isso não dá para entender o que aconteceu com o rei Davi.
que aconteceu com o rei Davi, os nossos sábios dizem para a gente, de que Hashem, ele armou isso. Hashem armou isso para que ele se tornasse um cobaia de um exemplo de tshuva. Davi da Melech não era para ter acontecido com o nível de sabedoria, kedushá que ele tinha, não ia. Hashem usou ele como um cobaia para a gente poder olhar e falar, bom, se eu errei, eu tenho em quem me espelhar, que errou, entre aspas, não dá para a gente falar que ele errou, etc. Mas eu tenho em quem me espelhar e falar que Hashem aceita a minha tshuva também. Ele mesmo admitiu que ele errou. Sim, sim. Então, a pergunta é como a gente pode fazer uma medicina preventiva para eu não sentir inveja, cobiça do que o outro tem. Se eu sinto, natural, ótimo, tira da cabeça, substitui. Com muitas coisas que a Torá fala, você não pode seguir os teus olhos, teus desejos, etc. Você tem que se controlar. Mas qual é a dica que a Torá dá? Então, a primeira dica mais famosa que o Henrique falou, que você tem que olhar o todo. Mas tem dicas que eu acho que são melhores ainda, porque dizem que esse é o consolo do pobre. Qual que é o consolo do pobre? Ah, o cara é rico, mas é infeliz. Então, se eu ficar na minha, eu continuar sendo pobre. Esse é o consolo de pobre. Porque tem muito rico que é feliz, mas você quer se consolar porque não quis trabalhar o suficiente para virar rico, ou não teve abrahá, ou mazá de virar rico, então você se consola dizendo que ele é rico, mas é infeliz. Tem muito rico que é feliz, e a Torá não condena, não tem problema nenhum. Então, esse é o consolo do pobre, dizer que ele paga o IPVA. Eu gostaria de ter o carro dele e ter o dinheiro para pagar o IPVA que ele paga. Não tem problema, Deus podia me dar tudo. Então, qual que é o pensamento? Então, o pensamento é que toda a ideia da cobiça, da inveja, são de coisas que são atingíveis e alcançáveis. Se eu te perguntar, você deixa de dormir à noite porque você não tem o dinheiro que o Bill Gates ele tem? Você fica lá à noite, uau, tomara que eu tivesse o que ele tem. É aquele, talvez para muitos, aquele desejo distante, muito longe da realidade. Por quê? Na tua cabeça você sabe, pela lógica, que isso não vai acontecer. Então você não deixa de dormir à noite. Agora, se você tem um irmão, um amigo, que fez a mesma carreira que você, a mesma profissão, e ele está ganhando 10% a mais do que você, aí você fica incomodado. Por que ele pode e eu não posso? Por que ele ganhou e eu não ganhei? E aí você fica pensando, talvez se eu fizer algo diferente, eu vou ganhar o que ele ganha. Então, a resposta para a cobiça é aquilo que você falou, Jaime, de olhar para dentro. Da mesma maneira que eu não invejo aquilo que é inatingível, por quê? Porque é muito longe, eu não vou conseguir chegar nos trilhões que ele tem. Eu consegui o que você tem, que seja 1% a mais, ou que seja um carro a mais, se a Hashem não me deu, não faz parte da minha missão. E se não faz parte da minha missão, eu tenho que imaginar que isso é inatingível. Assim como aquele valor absurdo que eu não deixo de dormir à noite, o que o outro tem, apesar dele ser muito parecido comigo na minha concepção, ele é uma outra pessoa, outro indivíduo, e ele tem uma missão na vida completamente diferente, e eu não preciso deixar de dormir à noite porque ele tem mais. Ele é ele, e eu nunca vou ter aquilo que ele tem. Porque aquilo que ele tem vai chegar para ele, aquilo que eu tenho e eu mereço vai chegar para mim. Então essa é a ideia da cobiça, da gente realmente conseguir olhar para a nossa missão e saber que Hashem deu para mim aquilo que eu preciso para fazer a minha shlichut. Não quer dizer que eu não possa ter ambição de querer mais, de subir na vida, de ter uma vida mais confortável, que Hashem dê brachá a todos, etc. Mas aquele incômodo que você fica, chamado essa inveja, essa cobiça, que o outro tem, porque ele tem e eu não tenho, um exemplo muito simples. Se eu estou dando sorvete para todos os meus filhos, e de repente eu dou uma bola a mais para o outro. De repente, ele não só que vai reclamar, mas todo o sabor que ele podia desfrutar daquela primeira bola, já perdeu. Porque é muito mais difícil, seria melhor nem ganhar, ninguém ganhar. Eu não ganho, você não ganha. Na natureza, o ser humano que ainda não está treinado. Mas eu prefiro que ninguém ganhe do que eu ganhar uma e o outro ganhar uma a mais. Então, essa é algumas das ideias da gente conseguir dominar a cobiça. Vamos ver agora alguns detalhes na Halakha, como que funciona tecnicamente, quais são as proibições, mas esses são alguns pensamentos genéricos sobre isso. Dizem que quando o Mashiach chegar, a gente vai fazer fila. O que a gente vai querer dele? A gente vai querer tirar satisfação. Bom, você aí é o homem que veio resolver todos os problemas. Eu queria tirar uma satisfação. Por que aconteceu? X, Y, Z comigo? Por que justo eu?
ele vai ter as respostas. Então, a gente vai lá. E aí, Mashiach vai te levar pela mão, vai te pegar pelo braço, e vai te levar numa sala, um salão enorme. E lá vão ter várias sacolas. E aí ele fala para você, olha, vira, dá uma caminhada por aí, escolhe qual que você quer. Cada sacola representa a vida de alguma pessoa. Ele, de repente, ele começa a ver sacolas, umas que em cima das sacolas tem moedas de ouro. Ele vai correndo, pega as moedas de ouro, mas deixa eu ver o que tem no fundo da sacola. Aí ele começa a olhar, tem moeda de ouro por cima, mas aí tem o PVA muito alto por baixo, e tem um tsuras e outro tsuras. Ele olha, essa aqui acho que não. Aí ele vai para a próxima. E aí ele começa a ver por fora muita coisa boa, talentos, pessoas que são maravilhosas. Depois ele vê o desafio que elas têm. Aí se não. Ele vai passando de sacola em sacola até que ele acha, olha, essa aqui acho que essa aqui tá razoável, essa aqui dá para, não é tão boa, mas também não é tão difícil. É aquela que ele escolhe, qual é? A dele mesmo. Então, como a gente não tem a visão do todo, então a gente cobiça uma parte, eventualmente, da vida dos outros. Quando a gente entender que é o que Mashiach vai dizer e vai mostrar para a gente, você tinha exatamente aquilo que você precisava para a sua missão, as vantagens e as menos vantagens. Tudo isso é aquilo que você precisa para a tua missão. Então, mesmo que a gente não sabe, não entende por que eu tenho menos, por que eu não tenho o que o outro tem, mas se eu saber que tudo que eu tenho é aquilo exatamente que eu preciso para esse dia, para hoje, para a minha missão, eu vou estar focado em fazer a minha missão e não vou ficar de olho na vida do outro. Fácil, né? Assim. Muito fácil. Se você vê, começa a alahá, um objeto, uma roupa, um livro, mesmo um carro ou uma casa, que não estão à venda. Então, é algo exclusivo, é dele. Fala. Você falou de ver um todo, talvez seria até poderia provar. Mesmo que eu não consiga ver um todo, eu sei que tipo, se eu conseguisse ver um todo. Isso, é isso. Então, quer dizer, essa anedota do Mashiach é te dizer que você não está vendo o todo. Não consigo ver o todo. É difícil cuidar da minha vida, vou cuidar da vida dos outros, saber o que está acontecendo no todo. Não é, o objetivo não é você olhar o todo, você saber o todo. Você saber que tudo vem com ônus e bônus. Não tem free lunch. There's no free lunch, se fala. Bom, então você vê algo de uma outra pessoa, um objeto, e você começa a planejar como eu posso passar isso para minha posse. Essa é a definição dessa cobiça. Não é simplesmente você olhou e falou que legal, que bom. Você começou a pensar como que eu posso tirar dele e pegar para mim. Se já está à venda, ótimo, mas não está à venda. E aí você vai querer criar uma situação que esteja à venda. Não estou falando de roubar, você vai pagar o valor integral. Você começar a planejar como pegar algo que é do outro para você, mesmo que você pague, essa já é a definição da cobiça, da inveja, dos ciúmes. Pode perguntar se está vendo. Vamos lá. Então, ele pode perguntar. Então, se você deseja e você está na dúvida se ele vai querer vender. Então, depende. Tem coisas que são muito pessoais que ninguém vende. Então, você vai lá, você quer vender tua camisa? Vamos supor. Então, é óbvio que a pessoa não vai vender, mas talvez o carro dele, o apartamento dele, talvez esteja à venda. Gostei, você quer vender? O cara pode ser que vai falar, não estava vendendo, mas vou pensar, dependendo da oferta. Então, se você está na dúvida que talvez ele queira vender, você pode perguntar. Agora, se ele falou que não, você agora não pode começar a insistir para ele, implorar para ele vender, que isso justamente é a proibição. Objetos que estão na vitrine e você viu e gostou, não tem problema nenhum, tá certo? Está lá exatamente para isso, para te despertar a vontade. Você vai lá e compra. E mesmo que você quer barganhar o preço, você quer pechinchar, isso não tem nada a ver com cobiça. É uma questão de ética, depende de onde você mora. No Brasil, dependendo de onde você está, é normal você negociar. No Farol, o cara te oferece por 50, de repente por 30 você leva 3. Então,
em alguns países é ofensivo você ir lá e tentar pedir desconto. Mas você foi lá e tentou pedir desconto, isso não torna isso numa cobiça. Ah, estou tentando insistir para ele me vender num valor inferior, então talvez é uma cobiça. Não tem nada a ver, isso não é chamado uma cobiça, não tem problema. Se agora você força a pessoa, às vezes o vendedor tem um caráter mais fraco, e você se aproveita disso e faz com que ele venda num valor que não compensa para o vendedor. Nesse caso, você está transgredindo, porque você quer alguma coisa, não está pagando por isso, e você está fazendo criando uma situação que ele vai te dar aquilo que você quer no preço que você quer. Então, é algo um pouco sutil, saber até que ponto você pode barganhar e negociar, etc. Mas você não pode, literalmente, como chama, se aproveitar de uma outra pessoa, forçar uma situação, que aí sim você está incorrendo nessa proibição. A mesma coisa se você tem um poder moral. Não é que você vai insistir através do dinheiro. Tem gente que não precisa insistir. Mas a minha posição, se eu pedir para você não tem como dizer não. Vamos supor, eu sou alguém que você me deve favores. E aí eu vi que você tem um relógio bonito. Você não vai ter cara de falar para mim que não. Mas eu estou me aproveitando da minha posição de supostamente um poder, etc. Então isso também, então não necessariamente é forçar através do dinheiro, mas forçar moralmente uma outra pessoa, criar uma situação que ele vai se sentir obrigado a te dar também, é proibido. Contei a história do Shabat, quem não estava aqui, uma história muito bonita, uma anedota ouvi do Rabino Zamir Cohen, um grande rabino, palestrante em Israel. Ele contou que uma vez a mãe, ela foi na loja, foi na joalheria e comprou um colar de pérolas. A filha, criança, 4 anos, viu a mãe comprando, falou, também quero um. A mãe falou, tudo bem, eu te compro, mas não nessa loja. Atravessou a rua, foi na loja lá da 25, comprou por R$ 5 o colar de pérolas e deu para a filha. A filha feliz da vida que a mãe comprou, ela comprou também. Só que o da mãe tá maravilhoso depois de alguns dias, e o dela começa a descascar. Era made in China, começa a descascar e começa a ficar feio. E a mãe vira para a filha e fala, olha, você já usou, agora está na hora de tirar, não está... Como? Meu colar de pérolas, eu não vou tirar. E a mãe começou a insistir, e a menina não queria. E aí a mãe vira para o pai e fala, olha, talvez você consiga convencer ela, tá ficando feio, tá descascando. E o pai fala, tudo bem, na hora de dormir, eu conto história para ela e eu vou dar um jeito. E aí ele chega na hora de dormir, ele vira para a filha e pergunta, você ama o papai? Claro, papai. Você quer dar para mim de presente o teu colar? Olha, eu te dou meu bichinho de pelúcia, te dou meu travesseiro, mas essa aqui não. Essa vai ficar comigo. E assim, a cada noite ele ia pedindo para a filha falava que não. Um belo dia, depois de algumas semanas, ele vira e fala, chantageia, fala, olha, você ama o papai? Amo. Então me dá o colar. A menina chorando já, com o coração pesado, abre o colar, entrega para o pai. Só que na hora que ela entrega para o pai tira um colar de pérolas verdadeiro, entrega para a filha e fala, desde o primeiro dia que eu te pedi, eu já estava com esse colar no bolso. Mas estava esperando você mostrar se você estava realmente pronta para abrir mão do teu colar. Ele deu para ela o colar verdadeiro. É claro que é só uma historinha, porque não sei quem que daria para... Mas o que ele estava concluindo da história, muito bonita, é que quando a gente está falando do Pinchas, que o Pinchas ele foi criticado quando ele foi lá e matou o Zimri, etc. Então ele foi criticado porque ele estava sendo muito violento. E ele tinha estavam criticando inclusive que isso ele tinha dentro do gene dele. E aí, a verdade é que ele ganha de presente de Hashem, Priti Shalom, o pacto da paz. O ato que ele fez foi um ato violento. Então Hashem poderia dar para ele a qualquer outro tipo de recompensa. Hashem foi lá e deu para ele o pacto da paz, Cohen, que é a pessoa da paz. Então a resposta é de que na verdade ele era da paz, mas ele precisou superar o seu instinto natural e ser uma pessoa, agir como uma pessoa violenta pela causa de Hashem. Então o que Hashem fala? Já que você abriu mão do teu colar, você foi lá e agiu de uma maneira violenta contra a tua natureza,
Então agora você não vai sair perdendo por isso. Pelo contrário, eu vou dar para você o pacto que condiz com quem você é e sempre foi a pessoa da paz. Então se ganha o colar verdadeiro. Então tem a história na Guimará que condiz muito com isso, de que uma pessoa ele atravessou os 7 mares, modo de dizer, que ele ouviu dizer que tinha uma mulher muito bonita e ele queria estar com ela. E na hora H, literalmente, o tzitzit bate nos olhos dele. Ele lembra o que está escrito no Shema, Uritem, Otos, Hartem. Você lembra das mitzvot de Hashem? E ele decide ir embora. Na hora que ele vai embora, a mulher fica muito ofendida. Segura ele pelos braços e fala, opa, peraí. Você não vai embora até você me dizer qual defeito você achou no meu corpo para você mudar de ideia na última hora. E ele vira e fala, não achei nada de errado em você. Foi o tzitzit que me fez lembrar da mitzvah de Hashem, e eu não vou fazer um pecado. Ele volta para casa. Aí essa mulher fica muito impressionada, porque realmente ele fez um ato tipo de Yosef, e ela decide ir até um sábio, não lembro qual que era, e ela vira e fala, eu quero me converter. Ela vira e fala, mas como assim você quer se converter? Você tem algum interesse? Você viu algum rapaz judeu que você está interessada? E aí ela contou a história. Eu fiquei tão impressionada com a força da mitzvah, de Hashem, etc., que eu decidi que eu quero mudar os meus caminhos, mudar de ramo e servir a Hashem. E aí ele converte ela. O que acontece? Ela se converte e ela acaba se casando com aquela pessoa. A Gemara diz que aquele lençol que ela tinha esticado para ele, ou ele tinha esticado para ela, numa forma de haverá, com o intuito de fazer um pecado, agora podia ser esticado com o intuito de fazer uma mitzvah. Eles acabaram se casando. Então, condiz bastante com o cara que ele abriu mão de alguma coisa, que você pode imaginar o que significa isso, do Yetzirará, mas você não vai sair, nunca vai sair perdendo. Não garanto que sempre vai casar com aquela mulher que você desejou, né? Mas essa história da Gemara, de a pessoa chegar no nível realmente de conseguir abrir mão do seu Yetzirará, do seu desejo, então nunca a pessoa vai sair perdendo. Então, a mesma coisa, trazendo para o nosso caso, que a pessoa deseja algo que outro tem, você tem que deixar de desejar, porque você não tem que desejar do outro. Mas saiba que se você conseguiu se superar, Hashem nunca vai ficar devendo. E aquilo que você desejou e conseguiu se conter, aquilo que você desejou e conseguiu redirecionar o teu pensamento, Hashem eventualmente vai te dar e muito mais. E às vezes, talvez num outro formato, espiritual, que vale muito mais do que o material. A pessoa, em português se fala, inveja mata. E assim tá, na verdade, a frase, ela vem dos nossos sábios, que diz que a pessoa que tem inveja, chayav einam chaim, a sua vida não é vida. A pessoa que deseja sempre o que o outro tem, ele não tem vida. E aí vem a origem, essa é a origem da frase que a inveja mata. Então, por quê? A pessoa não vai conseguir se concentrar em fazer nada, até que ele realize aquilo que ele quer. E quando ele realiza aquilo que ele quer, o que acontece? Ele quer outra coisa. Ele quer outra coisa, certo? Então, esse desejo, ele nunca se contenta, ele vai consumindo a pessoa. Lembra uma outra história da Guimará, que tinha uma pessoa que ela ficou muito doente. E aí os médicos foram ver o que ele tinha. Ele tinha, na verdade, sofria de uma doença chamada vizinha. Ele tinha uma vizinha. E ele ficou desejando aquela vizinha a ponto dele estar em perigo de vida. Aquilo consumiu ele tanto que ele estava em perigo de vida. Chamaram os sábios e perguntaram, será que ele pode se casar, uma moça jovem solteira, será que ele pode se casar com ela? Os sábios falaram que não. Quem sabe ele então pode, eu não lembro quais foram as opções que eles deram, mas será que ele pode haver do outro lado da cerca, só olhar para ela? Os sábios falaram, não. É melhor que ele morra do que ele fazer com que uma moça de Israel se torne hefker, que ela se torne, como se fala hefker? A Deus dará.
abandonada, que qualquer um faz o que quer. A gente sabe normalmente que você só pode entregar a sua vida para três coisas. Qualquer outra coisa a vida supera, mas não às custas de uma outra pessoa. Sequer da dignidade da outra pessoa, de você ver ela para satisfazer o teu desejo. E se você disser que sim, então de repente amanhã vai ter fila de pessoas nesse hospital com essa mesma doença da vizinha. Então, os Chachamim falaram de jeito nenhum. Então, essa é a ideia de que aquilo vai consumindo a pessoa, e a Gemara conta, o cara realmente estava em perigo de vida, não sei qual final, não sei se conta o final da, acho que não conta o final da história, mas como realmente a pessoa aqui, ele deseja o que o outro tem, Hayav Enem Chaim, a sua vida não é vida. Fala. Tentando lembrar por isso. É, a filha de uma das filhas de a filha, não sei se tinha mais. Então, a história de Amnon e Tamar, que na hora que ele realizou o desejo dele, o ódio dele foi maior do que o desejo que ele tinha. Ele era obcecado por essa meia-irmã dele. Ele foi lá e conseguiu criar uma situação, se fingiu de doente, ele foi lá e violentou ela, Amnon. Mas logo depois que ele realizou esse desejo insano que ele tinha, ele começou a odiar ela com um ódio muito maior do que aquele desejo que ele tinha. Que acho que é uma mensagem também. Na hora que você realiza, você acha, agora que eu realizar, agora você vai ver quão nojento é aquilo que você fez e você vai ficar com consciência pesada, com dor por aquilo que você fez. Então não vale a pena você realizar os seus desejos. Só para concluir, passamos já do horário, mas que tudo que a Hashem cria no mundo tem um objetivo positivo. Então, quando a gente fala de inveja, tem uma inveja que é uma inveja positiva e muito saudável. Quando você olha que a outra pessoa ela é maior do que você espiritualmente, então esse tipo de inveja é maravilhosa. Você tem que olhar, se inspirar e tentar ser igual. A Galahá fala pra gente, se eu abro uma escola na frente da tua escola, onde você ensina a Torá e eu ensino a Torá, teoricamente tem as leis do mercado, concorrência, e Agdil Torá ve'adir, que nat sofrim tarbe chachma, que tenha mais Torá, que tenha concorrência, que a concorrência vai levar a melhora na qualidade. E quando tem melhora na qualidade, você olha para o outro e fala que o outro está melhor, então você vai melhorar a sua. Não tem nada de errado. O Yom Yom ele diz que não existe coisas mais opostas do que a matéria e o espírito. Porque no mundo material, você querer mais e não estar satisfeito com aquilo que você tem, isso é algo condenável. No mundo espiritual, você está satisfeito com o que você tem, isso é condenável. É o contrário. Então, já falei várias vezes, não quer dizer que você não pode desejar e querer ter mais, mas você tem que encontrar alegria e estar satisfeito nesse momento com aquilo que a Hashem deu. Então, quando a gente fala de sabedoria, conhecimento, Torá, mitzvot, isso sim, você deve direcionar esses desejos para esse tipo de coisa, e se você está tão chateado que o outro sabe mais que você, não tem problema. Senta na cadeira, passa as noites em claro e começa a estudar. Assim você vai conseguir eventualmente chegar. Mas não de uma maneira também que vai consumir você, porque às vezes a tua inveja também é uma questão, você acha que é pela sabedoria, mas você está querendo ser o sábio, você está querendo mostrar para os outros que você pode. Cada um tem a capacidade daquilo que Hashem tem, então, que Hashem deu para ela, então ele tem que se inspirar nos outros, mas também não permitir que isso consuma ele, porque aí a pessoa também vai acabar desistindo, falar, bom, não vou conseguir ser igual fulano, então esquece. Então, é um incentivo para a gente, mas não de forma que aquilo consuma a pessoa. Bom dia. Bom dia a todos.